E a gente segue, tem muito mais para você. A dica de hoje é principalmente para você que está aí vivendo uma situação que é totalmente usual no dia a dia. A gente está com aquele belo paisagismo e de repente encontra algo que não tem nada a ver. Pois é, são os cupins que tomam a sua gigantesca força e passam a pertencer àquela paisagem. Como combatê-los? Melhor, como preveni-los? Dentre essas e outras questões que surgem nesse momento, nós vamos responder e falar com quem entende muito do assunto para dar as respostas para a gente no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, André, ao nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer estar com vocês no programa também. Muito obrigado. A gente está numa área bem verde e que quando a gente pega e se depara com aqueles cupins, a gente fala, meu Deus, estragou minha paisagem, além dos males que eles estão causando para aquele ambiente. Qual o primeiro passo, então, quando a gente se depara com esses cupins? Na verdade, esses cupins, eles estão vivendo na natureza normalmente. O que acontece é que eles se instalam em áreas de paisagismo e acaba danificando, deixando feio todo um projeto de paisagismo. Então, quando acontecer isso, é importante que seja feito o tratamento desse cupinzeiro, ou seja, a eliminação do ninho. O cupim, diga-se de passagem, é um inseto social. Então, ali dentro nós vamos ter um casal real, vamos ter uma casta de soldados e muitos operários, tá certo? Então eles vão continuar a se desenvolver e o ninho só vai crescer. Por isso que você tem aquele cucuruto, aquele murundum, como era conhecido antigamente, ou então cupinzeiro no gramado. Primeiro, fazer um mapeamento na área do cliente, né, muito bem feito, aí fazendo uma contagem e aí partir para a ação direta nos cupinzeiros, fazendo a aplicação de produto para eliminá-los. Bom, aí surgem as receitas de todos, né? Sempre alguém tem uma receita para dar pra gente. Vai lá, pega uma broca, fura o cupim e joga tal coisa. E aí, como é que a gente lida no dia a dia com essas informações que chegam pra gente de tudo quanto é lado? Aí eu vou achando que o lance é super fácil e ele é super duro, André. E aí, qual que é a melhor medida então nesse momento? Então, você tocou num assunto importantíssimo. Como eu disse, eles são insetos sociais. Quando você tem uma população grande de cupim, você tem dentro do cupinzeiro, outro termiteiro, também quando é conhecido em algumas regiões do Brasil, você tem casais reais que estão à espera de chegar à época da revoada, que é outubro, novembro, dezembro. E aí esses casais são aqueles siriris, os aleluias, como é conhecido em algumas partes do Brasil, né? E eles saem de dentro do ninho. Quando você quebra o ninho antes dessa fase, você pode estar transformando um termiteiro, um cupinzeiro, em 4, 5 novos termiteiros. A gente ouve muito papo, muita lenda, né? O vizinho da casa de baixo dizendo que o cupim andou até a casa dele, lá está formando. Isso é possível ou não? Olha, pode acontecer, mas na verdade as pessoas têm que entender que o cupim, ele naturalmente já vai fazer a revoada. Ele está na natureza, ele já está se propagando pela natureza há milhões de anos. Então, realmente, é muito comum você vai na casa do cliente, não, o cupim veio do meu vizinho. Olha, isso pode acontecer numa infestação de cupim subterrâneo, dentro de uma área urbana, onde os vizinhos são muito próximos. Mas vamos compreender de que ele naturalmente está fazendo a revoada, que é o siriri, o aleluia, e está propagando a espécie. É óbvio que nem todos aqueles cupins vão sobreviver, porque muitos pássaros também se alimentam nessa época do ano. Então, os cupins acabam virando alimento dos pássaros. Mas ele já está se propagando naturalmente. Então, é muito chato ficar colocando só culpa no vizinho. Muitas vezes o vizinho não tem culpa de nada. Ele é vítima também. Então, época de reprodução é final do ano, é isso? Geralmente, sim. É em outubro, novembro, dezembro. Isso pode variar com as temperaturas e com o nível de pluviosidade, de chuvas. Tem como prevenir? Olha, a prevenção que eu falo em projetos de paisagismo, e aliás eu conheço vários paisagistas e arquitetos também, o que nós indicamos para eles é que quando está feito já o projeto, já está tudo montado, toda a parte de gramado, toda a parte de plantas, que seja feita uma aplicação com produtos específicos na área do paisagismo. Então isso previne realmente, e aí
fazer uma análise periódica. O jardineiro sempre pode ficar de olho e quando vê já o termiteiro sendo formado, o que pode acontecer é já alertar para nós fazermos um trabalho direto, como eu expliquei no começo. Agora vamos a um caso, André. A gente tem aqui nessa casa 3 cupizeiros já formados. Quando a gente se depara com uma situação que a gente não sabe a profundidade, a gente olha, tem montes grandes e eles são bem duros. O que fazer então? Sim, eles são duros, como eu expliquei no começo, e tem que fazer um furo, ou até mais que um furo, conforme o tamanho do termiteiro. O problema é que o autosserviço, ele pode ser feito, só que aí entra uma questão importantíssima, que é o uso dos inseticidas ou dos cupinicidas. Isso gera um outro risco de intoxicação. As pessoas, elas não sabem manipular o produto. Nós que somos empresa especializada, temos toda a parte de EPI e sabemos a concentração correta do produto. Mas digamos que a pessoa queira fazer. Então, como dica, é você fazer um furo e fazer a aplicação do produto internamente. E aí, se não conseguiu atingir da primeira vez, ele continuar, a pessoa vai perceber que o ninho não morreu, que aquele ninho todo não morreu. E aí tem que fazer mais intervenções periódicas, até perceba que ele parou a atividade. Algumas vezes formigas podem entrar dentro desse ninho também, tá? É claro que tem um inseticida, mas em alguns casos, porque aquela massa de cupins mortas que morreram, vai atrair alguns insetos como formigas. Se perceber que já tem formiga no ninho, então o ninho morreu, e aí o jardineiro pode quebrar e restaurar todo o ambiente. Bom, e aplicando, depois de quanto tempo eu já posso ir lá tentar tirá-lo, removê-lo? Olha, os inseticidas, geralmente, eles agem rápido no sistema nervoso do inseto, tá? Então é questão, assim, de horas você podia fazer isso. Mas como ainda está molhado e tal, eu diria para esperar uns 10 dias, avaliar de 10 a 15 dias e depois, com o tempo, fazer essa verificação.